Você já terminou o dia com a sensação incômoda de que poderia ter feito mais, de que o tempo escorreu pelos dedos enquanto você estava ali, presente fisicamente, mas ausente por dentro? Talvez tenha acordado cheio de planos, organizado alarmes, promessas silenciosas e expectativas razoáveis, apenas para ver tudo isso se dissolver nas primeiras horas da manhã. Essa experiência não é rara, nem individual, e muito menos um sinal de fraqueza moral. Ela revela um padrão psicológico profundo que afeta hábitos, personalidade, relacionamentos e a forma como lidamos com a solidão e com nós mesmos. Neste vídeo, vamos encarar de frente uma das dores mais comuns do comportamento humano moderno: a sensação de improdutividade, acompanhada de culpa constante. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender por que esse estado não nasce da preguiça, mas de um desajuste interno provocado pelo ambiente, pelos estímulos e pelas escolhas invisíveis que moldam sua mente todos os dias. Mais do que explicar, este conteúdo vai apresentar caminhos claros para retomar o controle da atenção, reorganizar seus hábitos e reconstruir a relação entre esforço, motivação e significado. Se em algum momento você já se perguntou por que tarefas simples parecem pesadas demais, por que a concentração se tornou rara ou por que o silêncio incomoda tanto, este vídeo foi feito para você. Fique até o final, porque compreender isso pode mudar não só a forma como você age, mas a maneira como você se enxerga. Antes de seguir, se este tema conversa com você, deixe o like, se inscreva no canal e permaneça até o final do vídeo, porque cada parte foi pensada para se conectar com a próxima e entregar clareza real sobre o que está acontecendo com a sua mente e com os seus hábitos. Existe um momento específico do dia em que tudo fica mais pesado, e quase ninguém fala sobre ele. É quando o barulho de fora diminui, a tela fica parada por um segundo e você percebe que está cansado sem saber exatamente do que. Não é o corpo, é a mente. Carl Jung dizia que o maior conflito humano não é entre pessoas, é entre partes internas que não conversam entre si. E isso explica muita coisa. Porque quando você sente dificuldade absurda para começar algo simples, não é falta de capacidade, é uma espécie de atrito interno. Uma parte sua quer avançar, quer fazer, quer provar alguma coisa. Outra parte só quer se esconder, se distrair, fugir do peso de existir por alguns minutos. Esse choque gera uma sensação estranha, como se você estivesse sempre atrasado para a própria vida. E aí nasce a autocrítica silenciosa. Por que eu não consigo? Por que parece tão fácil para os outros? O problema é que esse conflito não aparece de forma clara. Ele se disfarça de procrastinação, de preguiça, de desorganização. Jung chamaria isso de conteúdos inconscientes, assumindo o volante sem pedir permissão. Enquanto você acha que está escolhendo não fazer, na verdade está sendo empurrado por hábitos automáticos criados num ambiente que nunca desacelera. Isso afeta tudo. Seus relacionamentos ficam rasos porque falta presença. A solidão aumenta mesmo com gente por perto e a sua personalidade começa a girar em torno da fuga e não da ação. O mais curioso é que quanto mais você tenta se forçar, mais resistência aparece, como se a mente estivesse dizendo assim não. E essa tensão constante vai minando a energia, não de uma vez, mas em pequenas doses diárias. Você acorda já cansado, passa o dia se distraindo e termina se culpando. Só que esse ciclo não começa no dia, começa muito antes, em como sua mente aprendeu a lidar com esforço, silêncio e desconforto. E quando esse padrão se instala, ele não some sozinho. Ele só fica mais sofisticado, mais silencioso, mais difícil de perceber. O problema começa a ficar realmente perigoso quando você não só vive dias ruins, mas passa a se definir por eles.
Um dia improdutivo vira uma semana estranha. A semana vira um mês travado e, de repente, a sua mente cria um rótulo rápido, simples e cruel. Eu sou assim. Carl Jung alertava que o ser humano não sofre apenas pelos fatos, mas pelas histórias que constrói sobre si mesmo a partir deles. E é exatamente isso que acontece aqui. Você não falhou em uma tarefa. Você falhou em sustentar a imagem que criou de quem deveria ser. A partir daí, cada tentativa frustrada vira prova. Cada adiamento vira confirmação. A mente começa a editar a própria biografia em tempo real, cortando tudo que deu certo e destacando só os tropeços. Isso pesa nos relacionamentos, porque você passa a se sentir um atraso na vida dos outros. Pesa na solidão, porque se afastar parece mais seguro do que se explicar. Pesa nos hábitos, porque se esforçar vira um risco emocional. Se tentar e falhar de novo, o rótulo se fortalece. O mais perverso é que isso acontece sem barulho, sem drama, no silêncio de pensamentos repetidos. Jung chamaria isso de identificação com a sombra, quando você deixa partes momentâneas da sua experiência definirem quem você é por inteiro. Não é falta de capacidade, é excesso de auto-julgamento acumulado. E quanto mais você acredita nessa versão reduzida de si mesmo, mais o cérebro trabalha para manter coerência com essa história. A identidade começa a mandar mais do que a realidade. E quando isso acontece, não é o mundo que te segura, é a narrativa que você passou a acreditar sem perceber. Depois de um tempo vivendo preso nessa história que você criou sobre si mesmo, algo ainda mais silencioso começa a acontecer. A mente entra no modo automático. Você não percebe de imediato, mas passa a repetir os mesmos comportamentos quase como um ritual. Abre o celular sem pensar, troca de aba sem perceber, procura qualquer coisa que alivie aquela sensação estranha no peito. Não é prazer, é anestesia. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino, e esse ciclo é exatamente isso. Você acha que está escolhendo descansar, mas está só evitando o encontro com um desconforto que não sabe nomear. Quanto mais estímulo fácil você consome, mais difícil fica sustentar qualquer esforço que exija presença real. Ler algumas páginas, escrever um parágrafo, manter uma conversa profunda, tudo começa a parecer pesado demais. E aí o cérebro aprende rápido. Esforço vira ameaça, distração vira refúgio. O problema é que esse refúgio cobra um preço. Cada fuga reforça a sensação de estar parado no mesmo lugar, de estar sempre devendo algo para si mesmo. Isso mina a confiança, corrói a motivação e cria uma inquietação constante, aquela sensação de que o dia passou e nada realmente aconteceu. Não é falta de inteligência, nem de potencial. É um sistema inteiro desregulado pela repetição. E o mais irônico é que quanto mais você tenta se motivar com frases prontas ou pressão interna, mais o ciclo se fecha, porque a mente já associou mudança à dor emocional. Quebrar isso não é sobre força bruta, é sobre entender o padrão, enxergar o mecanismo funcionando enquanto ele acontece. Quando você percebe que não está falhando, mas respondendo a um ambiente que treinou sua mente desse jeito, algo muda por dentro. E essa mudança não explode, ela começa quieta, quase imperceptível. Mas é exatamente aí que o controle começa a voltar. Quando você junta todas as peças, o cenário finalmente faz sentido. Não existe um defeito oculto em você, nem uma falha de caráter que precisa ser consertada às pressas. O que existe é um padrão psicológico que foi sendo construído aos poucos. Primeiro, o conflito interno que drena energia. Depois, a história distorcida que você passa a contar sobre si mesmo. E, por fim, o ciclo automático de fuga que mantém tudo funcionando do mesmo jeito. Carl Jung dizia que amadurecer é parar de lutar contra si e começar a se compreender. E é exatamente aqui que algo começa a mudar.
A partir do momento em que você entende que não é preguiça, mas desorientação, a culpa perde força. Quando a culpa perde força, o cérebro sai do modo defesa. E quando ele sai do modo defesa, pequenas ações voltam a parecer possíveis. Não grandes viradas, não promessas exageradas, mas movimentos reais, do tamanho que cabem no seu dia e na sua energia. Esse entendimento muda a relação com o silêncio, com o esforço e até com a solidão, que deixa de ser um vazio ameaçador e passa a ser um espaço de reorganização interna. Você para de brigar com a própria mente e começa a assumir o controle do ambiente, das escolhas e dos estímulos que entram no seu dia. Não porque tudo ficou fácil, mas porque agora você sabe o que está acontecendo. E quando a consciência entra em cena, o ciclo que parecia infinito começa finalmente a se desfazer. Se existe uma ideia que você precisa levar desse vídeo é esta: você não está quebrado, você está desorientado. Ninguém te ensinou a viver em um mundo que disputa sua atenção o tempo todo. Molda seus hábitos em silêncio e depois te culpa por não conseguir acompanhar o ritmo. Entender isso muda tudo. Porque a partir do momento em que você para de se tratar como problema, começa a enxergar onde realmente precisa ajustar o caminho. Não é sobre virar outra pessoa, é sobre recuperar o controle da própria mente, um dia de cada vez. O mundo vai continuar tentando decidir por você, mas a escolha de quem segura as rédeas no fim ainda é sua. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos nesse nível. Se inscreve para não perder os próximos vídeos sobre comportamento humano, mente e hábitos. E comenta aqui embaixo qual tema você quer ver nos próximos episódios. Aproveita também para assistir ao vídeo que está aparecendo no card. Ele se conecta diretamente com o que falamos hoje. E confere a playlist completa que eu deixei aí, porque ela aprofunda ainda mais esses padrões psicológicos que moldam a nossa vida sem a gente perceber.